Bom, então, dando sequência sobre os determinantes ou condicionadores do partido, o primeiro deles é a técnica construtiva. A técnica que vai ser utilizada na construção pode ser o partido do projeto. Então, quando se fala em técnica, a gente está falando de recursos locais. Então, por exemplo, eu vou fazer uma obra em algum local que eu não consigo concreto armado, que eu tenho disponível madeira. Isso pode ser o partido de um projeto, a utilização da madeira como técnica construtiva. Pode ser a parte humana que leva a técnica, ou seja, eu tenho profissionais que entendem muito da execução de concreto, e por isso eu vou adotar o concreto como técnica construtiva, ou uma intenção plástica mesmo. A gente vê, por exemplo, o Niemeyer utiliza o concreto pela intenção plástica que ele possui nos seus projetos. Dentro, então, ainda sobre quais são os condicionadores, o segundo seria o clima. O clima pode interferir? Com certeza, né? Porque muitas vezes eu tenho um clima que é muito frio e eu preciso fechar todo o meu edifício para poder permitir com que ele seja confortável, eu então faço com que o meu edifício fique mais protegido da temperatura que é ruim. Então, isso pode ser um partido arquitetônico. As condições físicas e topográficas do local. Então, eu tenho um terreno muito íngreme, ou eu tenho um vale, eu quero aproveitar desse vale para gerar o meu edifício, e isso pode interferir. Eu vou mostrar vários projetos com todas essas possibilidades de partido. Outro é o programa de necessidades. Então, o que a gente já fez, o próprio programa pode ser o partido de um projeto? Sim. A gente vai ver alguns projetos que levam o programa de necessidades como partido. E as condições financeiras? Com certeza, né? Uma vez que eu tenho, então, o empreendedor tem um limite financeiro, ele passa um limite e isso faz com que eu me atente e torne isso partido. A legislação também, ou as regras de funcionalidade, pode se tornar o partido. E todo arquiteto, então, defende uma explicação lógica para a criação dos seus projetos, mas a lógica é dada por cada projetista. Então, o Mário Biselli diz o seguinte: pois se dependêssemos meramente da lógica, o processo seria universal, ou seja, qualquer um poderia fazer igual, e não caberia nenhuma preocupação de se estimular a criatividade ou desenvolver algo sobre o assunto. Geralmente, as expressões dos partidos são desenhos de croquis dos arquitetos. O partido é expressado, então, por desenhos iniciais, como esse aqui do Niemeyer, né, da Catedral de Brasília, em que eu tenho um croquis que representa o partido dele, que é a volumetria, e aqui eu tenho uma foto, então, que a gente vê que tem muita relação com o partido arquitetônico. Sempre surgem algumas explicações e teorias sobre o assunto, né? Sobre o assunto partido arquitetônico, mas a ideia inicial, segundo Mário Biselli, o partido é a ideia inicial de um projeto, né? Ele é a formulação de uma criação autoral, inventiva com base na coerência e na lógica funcional. O partido, sendo uma pré-figuração do projeto, faz da projetação um processo que vai do todo em direção a uma parte. Quando se usa a expressão adoção de partido, deve-se lembrar do fato de que não quer dizer que só existe um partido para se adotar. É uma forma de se falar que você adota algo que faz sentido para você para gerar, então, o seu projeto. É como adotar um filho, né? Ou seja, você escolhe alguma coisa que é importante dentro daquela criação para nortear, então, o seu projeto.